estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com. Entramos agora, amado ouvinte, no campo da profecia, campo muito vasto e muito importante, quer sobre o aspecto do ensino moral, quer aqui se encontra, quer pelos grandes acontecimentos que aqui são anunciados, quer ainda pelo desenvolvimento do governo de Deus e a revelação no meio do seu governo do que o próprio Deus é nos seus caminhos para com os homens. O eterno Deus, os seus caminhos e o Messias, eis o que vemos brilhar através de tudo. Israel forma o círculo interior, ou o primeiro plano sobre o qual os caminhos de Deus se desenvolvem, e é com ele que o Messias está em relação imediata, ou seja, com Israel. Fora e atrás juntam-se as nações, instrumentos dos juízos de Deus e mais tarde objetos do seu governo universal, quando forem submetidas ao Messias, que todavia reclamará especialmente Israel para seu povo particular. É evidente que a Igreja e o lugar do cristão, individualmente considerado, estão fora desta cena. Aqui não há nem judeu nem gentil. Aqui o Pai conhece os objetos da sua eleição eterna como seus filhos queridos e o Cristo glorificado em cima, sua esposa e seu corpo. Isto estamos falando agora em relação à Igreja. A diferença que existe entre a Igreja e Israel e que a Igreja não está nas profecias, mas sim o destaque está Israel, o seu desenvolvimento, as nações e também o Messias e a ligação com a terra. A Igreja tem ligação com Cristo no céu e também o seu lugar no céu. A profecia trata da terra e do governo de Deus, porque depois da questão da salvação pessoal estar regulada, restam dois grandes assuntos de que tratam as Escrituras, a saber, o governo deste mundo e a graça soberana que se ocupou de pobres pecadores para os colocar na mesma posição que o próprio Filho de Deus como homem glorificado e para adotar essas pessoas que foram salvas como filhos, sendo bem entendido, a glória divina em Cristo o centro de tudo. Se apreciarmos as coisas não segundo a nossa própria importância, mas segundo a importância da manifestação de Deus, concederemos um grande valor ao que desenvolve os seus caminhos manifestados no seu governo. Ninguém duvida de que a Igreja e o cristão considerado como indivíduo não seja de uma ordem ainda mais elevada do que Israel, porque Deus ali manifestou todos os segredos do seu amor eterno e das suas divinas afeições atuais, as mais profundas. Mas recordemo-nos de que se trata aqui não só da esfera de ação, mas também e, sobretudo, daquele, falando de Cristo, que ali atua. E então os caminhos de Deus para com Israel e a terra nos aparecerão revestidos da sua verdadeira importância. São estes os assuntos da profecia. Quanto aos outros temas, encontrá-lo-emos, sobretudo, nos escritos do apóstolo Paulo e do apóstolo João. Esta porção da palavra de Deus divide-se em duas partes, a saber, as profecias que se referem a Israel durante o tempo em que é reconhecido por Deus e por conseguinte também dizem respeito à glória futura,
e as profecias que dão a conhecer o que terá lugar enquanto Deus estiver rejeitado o seu povo, mas que anunciam essa rejeição, tendo em vista a bênção final desse mesmo povo. Essa distinção assenta no fato de o trono do Deus assentado entre os querubins ter sido tirado de Jerusalém e o domínio da terra ter sido confiado aos gentios. O tempo desse domínio é chamado o tempo dos gentios. As primeiras profecias dizem respeito ao que precede e ao que se segue esta época. As segundas dizem respeito a esta mesma época. Entre esta e os acontecimentos que se seguem, há um momento de transição durante o qual é questão da restauração do povo de Deus, quando o fim do tempo dos gentios se aproxima. Este momento de transição está particularmente em vista nas profecias que se referem ao tempo dos gentios, e é a esse momento que os salmos fazem então abundante alusão, ligando-o à primeira vinda do Senhor e à sua rejeição pelos judeus, como ele, Cristo, mesmo diz: não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Mas a história geral do período é dada sob formas diferentes. A época que se estende desde o cativeiro de Babilônia até a vinda do Senhor Jesus tem um caráter especial, porque os gentios dominam, e Judá está em Jerusalém, ou seja, a tribo de Judá está em Jerusalém, esperando o Cristo. Deus concedeu ao seu povo testemunhos proféticos que se dirigem particularmente a esse estado de coisas. Os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias têm por conseguinte um caráter especial em relação com a posição em que o povo se encontrava então e com os caminhos de Deus a seu respeito. Há ainda um profeta que ocupa um lugar distinto. É Jonas. Foi encarregado do último testemunho dirigido diretamente aos gentios para mostrar que Deus tomava conta deles e que o seu governo se estendia sobre todos de modo supremo, embora tivesse já chamado Israel a fim de que ele fosse um povo separado para si. Cristo é o centro de todas as profecias, seja qual for, aliás, o caráter de cada uma delas. É o Espírito de Cristo que ali fala. Das duas partes de que elas se compõem, uma é bem mais extensa do que a outra. Somente Daniel, no Antigo Testamento, nos dá pormenores dos tempos dos gentios, salvo algumas revelações particulares contidas em Zacarias. Há uma diferença muito chocante entre os dois gêneros de profecias. As que se dizem respeito aos tempos em que Israel é reconhecido, dirigindo-se ao povo, à sua consciência, ao seu coração, e as que dão a história dos tempos dos gentios, que, sendo embora uma revelação para o povo, não se dirige a ele. Nos livros dos 3 profetas posteriores ao cativeiro, nem Israel nem Judá não são nunca chamados o povo de Deus, a não ser a propósito das promessas que dizem respeito ao futuro, quando o Messias tiver estabelecido a bênção. Devo ainda mencionar um princípio simples, mas importante para a compreensão das profecias. Sejam quais forem as figuras empregadas pelo Espírito de Deus para descrever os seus caminhos, ou os do inimigo, o tema da profecia não é nunca uma figura. Não se trata aqui das profecias onde tudo é simbólico, e às quais, desde logo, esta observação não poderia aplicar-se. De resto, um símbolo não é propriamente uma figura. É a reunião das qualidades morais ou históricas, ou então umas e outras ao mesmo tempo, pertencendo a um objeto profético para apresentar a ideia que Deus tem desse desejo ou desse objeto. Se certos elementos de um símbolo podem ser figuras, o conjunto não é. Propriamente falando,
uma figura, mas sim uma imagem impressionante das qualidades que compõem o objeto que é descrito. Por isso, não é mais instrutivo do que um símbolo bem compreendido. Deus dá-nos ali ideia perfeita da maneira como ele próprio considera o que é representado pelo símbolo, o que, aos seus olhos, aos olhos de Deus, constitui o seu caráter moral. Abordemos agora o estudo dos livros dos profetas. Isaías apresenta-se na primeira lista, ou na primeira linha, e com efeito os seus escritos são os mais completos do que pertencem à profecia, e talvez os mais ricos de todos. O conjunto dos pensamentos de Deus acerca de Israel é-nos aqui mais bem revelado, enquanto que certas porções da história daquele povo formam o tema principal das outras profecias. Vamos dar aqui a divisão do livro por assunto. No princípio reina uma espécie de confusão, mas ajuda ao mesmo tempo a fazer-nos sentir o alcance moral de todo o livro. E aqui, que cena tão triste por um lado, e ao mesmo tempo tão doce e gloriosa por outro, se desvenda aos nossos olhos, semelhante aos primeiros alvores do romper de um dia que se aproxima no fim de uma longa e fria noite de trevas. Faz pressentir o belo dia que vai romper sobre uma cena da qual ainda mal se percebe as belezas, mas que não deve tardar a ser verificada pelo calor e o resplendor sobre o brilho do glorioso sol que vai em breve iluminar. E nós regozijamo-nos já desta luz, embora ainda parcial. Fala-nos da bondade, da energia e das intenções de Deus, que tudo criou para cumprir os seus desígnios de graça e de glória. Mas esperamos a manifestação da plenitude desse cumprimento, onde todas as coisas gozarão de repouso sobre o efeito da sua bondade, da bondade de Deus. Tal é a profecia. É triste porque descobre o pecado e a loucura, a ingratidão do povo de Deus, mas revela o coração daquele que é infatigável em amor, que ama esse povo, que só quer o seu bem, embora sinta o seu pecado segundo o seu amor, segundo o amor de Deus, segundo o amor do próprio Deus. É o coração de Deus que fala. Estes dois caráteres da profecia deitam luz sobre o duplo fim de que ela se propõe e ajuda-nos a compreender o seu alcance. Em primeiro lugar, dirige-se ao estado atual do povo e demonstra-lhe o seu pecado. Supõe, portanto, o povo sempre num estado de queda. Quando goza em paz das bênçãos de Deus, não é necessário que alguém venha mostrar-lhe o seu estado. Mas, em segundo lugar, enquanto o povo ainda é reconhecido, fala-lhe de uma restauração atual, subordinada ao seu arrependimento e para o encorajamento a aproximar-se do Senhor, anuncia-lhe a sua libertação. É aqui a lei e, por consequência, as bênçãos que a ela se ligam encontram o seu lugar como sendo aquilo a que o povo devia voltar. A última palavra profética dada por Deus é disso um exemplo notável. Note Malaquias capítulo 4. No entanto, Deus bem sabia qual era o coração do seu povo e qual seria a sua recusa em escutar o seu apelo. Para manter a fé do remanescente fiel no meio dessa incredulidade e para instruir o seu povo em todos os tempos, Deus acrescenta promessas que se cumprirão infalivelmente pela vinda do Messias. Essas promessas ligam-se ora às circunstâncias de uma libertação próxima e parcial, ora à consumação do pecado do povo pela rejeição do Cristo vindo em humilhação. É muito importante saber distinguir o que se refere a essas circunstâncias próximas do que se refere à plena libertação, mostrada em perspectiva através dessas circunstâncias de uma data mais aproximada.
e é a parte mais difícil da interpretação da profecia. Acrescentarei que, embora o tema da profecia não seja uma figura, não só as figuras são ali largamente empregadas, mas também são muitas vezes entremeadas com expressões literais, de sorte que não há regra exata para distinguir o que é figurado do que é literal. Aqui, como sempre, é indispensável o auxílio do Espírito Santo, a inteligência espiritual, para se encontrar o verdadeiro sentido das passagens. O que acabo de dizer se reproduz constantemente nas circunstâncias mais solenes. O Salmo capítulo 22, por exemplo, é uma mistura contínua de figuras representando o caráter moral de certos fatos descritos como simplesmente com simplicidade literal. Não há nenhuma dificuldade em compreendê-lo. Por exemplo, onde é citado, cães me rodearam. Estamos nos referindo ao Salmo 22, onde tem um versículo, onde diz, cães me rodearam. Uma súcia de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. A palavra cão dá o caráter moral daqueles que são atores nesta cena. Este hábito de loucura encontra-se em todas as línguas. Dir-se-á, por exemplo, ele fez um belo quadro da virtude. Quadro é uma figura. Isto é dito para que não se crie uma dificuldade daquilo que é conforme a natureza da língua humana. Estamos citando quando a pessoa fala, por exemplo, que aquela pessoa fez um belo quadro da virtude. Quadro é uma forma figurada, porque existe o quadro também que é colocado na parede. Chego agora ao conteúdo do livro. Eis a sua divisão. Estamos nos referindo agora ao livro de Isaías. Os quatro primeiros capítulos formam uma espécie de introdução e constituem uma parte distinta. O capítulo 5 deve igualmente ser considerado separadamente. Contém o julgamento do povo, que não teve nenhuma consideração os cuidados que Deus teve dele, mas encontraremos esse julgamento retomado em pormenor no versículo 8 do capítulo 9. No capítulo 6 encontramos o julgamento do povo em vista da glória vindoura do Messias. Há, por conseguinte, um remanescente reconhecido. O capítulo 7 introduz formalmente o Messias, Emanuel, filho de Davi, e o julgamento da família deste rei segundo a carne, de sorte que há uma esperança assegurada, mas ao mesmo tempo um juízo sobre o último apoio humano do povo. No capítulo 8, trata-se do assírio devastador que invade a terra, mas por fim, Emanuel, anunciado no capítulo 7, reduz a nada todos os seus projetos. Enquanto espera, há um remanescente separado do povo e ligado a Emanuel, e é feito menção das angustiantes circunstâncias pelas quais o povo deve passar na sua apostasia. Circunstâncias que terminam pela plena bênção ligada à presença de Emanuel. Este assunto detém-se no versículo 7 do capítulo 9, de sorte que temos, no fundo, toda a história dos judeus em relação com Cristo. No versículo 8 do capítulo 9, o Espírito retoma a história geral da nação, interrompida pelo episódio essencial de Emanuel, introduzido nesta cena. Retoma, depois da época da profecia, designar os diversos juízos do eterno Deus, até introduzir o último instrumento desses juízos, a vara do eterno Deus, o assírio. E aqui, a próxima libertação do povo é apresentada como um estímulo à fé e prefigura a destruição final do poder que será a vara do eterno Deus nos últimos dias, quando ele, Deus, ferir o devastador. Este assunto termina com o capítulo 10.
O capítulo 11 apresenta-nos a descendência ou descendente de Davi, primeiramente no seu caráter moral intrínseco e em seguida nos efeitos do seu reino em relação com a plena bênção e a presença do eterno Deus, de novo estabelecido no meio do seu povo em Sião. É-nos assim apresentada nos seus traços principais a história do povo israelita até o seu estabelecimento em bênção como povo de Deus, tendo o Senhor no meio deles. Todavia é bom notar que não é feito menção aqui nem do anticristo, nem do poder da besta, e nem do tempo da tribulação propriamente dita, porque este período é aquele durante o qual os judeus não são reconhecidos. Embora Deus se ocupe sempre deles, esta profecia fala do tempo em que eles são reconhecidos. O profeta declara, em termos gerais, que Deus esconderia o seu rosto da casa de Jacó, e aquele cujo espírito era reto confiava-se a ele, confiava-se a Deus. Desde o capítulo 13 até o fim do capítulo 27, encontramos o julgamento das nações, tanto de Babilônia como das outras, e especialmente daqueles que têm estado em relação com Israel em todo o tempo. Encontramos ali também a posição de Israel, não só no meio dessas nações, mas também no centro de todos os povos da terra, os últimos dias. É o tema do capítulo 18, o julgamento do mundo inteiro, que encontramos no capítulo 24, e enfim, nos capítulos 25 a 27, a plena bênção milenar de Israel. Do capítulo 28 ao capítulo 35, são-nos dados pormenores da história dos judeus nos últimos tempos. Cada revelação é terminada por um testemunho à glória de Deus em Israel. Nos capítulos 36 a 39, o Espírito descreve-nos uma parte do reinado de Ezequias. Encontram-se ali 3 assuntos principais: a restauração do filho de Davi como da morte, a destruição do assírio sem que tivesse podido atacar Jerusalém e o cativeiro de Babilônia. São as 3 grandes bases de toda a história dos judeus e do seu estado nos últimos dias. O que está contido desde o capítulo 40 até o fim forma uma parte muito distinta da profecia, na qual Deus revela a consolação do seu povo e as relações morais deste com ele, assim como os 2 motivos da sua controvérsia com eles em vista da posição em que ele, Deus, coloca o povo, quer como servo eleito, testemunha do Eterno, o único Deus verdadeiro, frente às nações e à sua idolatria, quer como chamado a reconhecer Cristo, único verdadeiro, servo eleito que cumpriu a vontade de Deus. Isto dá a revelação de um remanescente que escuta este verdadeiro servo e a narrativa das circunstâncias pelas quais passa este remanescente e, por consequência, também ao quadro do estado das nações, o estado da nação nos últimos dias, o qual termina pela manifestação do eterno Deus em juízo. A posição de Israel em face das nações idólatras tem por efeito introduzir o caso de Babilônia, da sua destruição e da libertação por Ciro do Israel cativo. A idolatria é uma das questões sobre as quais o eterno Deus pleiteia com o seu povo. A outra questão mais grave ainda é a rejeição de Cristo. Para mais pormenores, convidamos o ouvinte ao exame particular e atento dos capítulos cujo estudo vamos empreender. A profecia supõe que o povo de Deus se encontra em mau estado, embora ainda seja reconhecido e o eterno Deus lhe dirija a palavra. Não é necessário enviar poderosos testemunhos a um povo que, felizmente, anda nos caminhos do Senhor, nem suster a fé de um remanescente provado por esperanças fundadas na infalível fidelidade nos desígnios de Deus, quando todos gozam em plena paz dos frutos da sua bondade presente e, consequentemente, unidos
na sua fidelidade. A prova desse princípio simples e fácil de compreender encontra-se em cada um dos profetas. Não parece que aqueles cujos escritos possuímos no livro inspirado tenha operado milagres, porque a lei estava em vigor e a sua autoridade reconhecida exteriormente, não havia nada a fundar ou a estabelecer, e a autoridade do eterno Deus era a base do sistema público de religião do país, segundo as instruções que ele, Deus mesmo, tinha dado em relação com o templo. Era sobre o dever prático que os profetas insistiam. No meio das 10 tribos apóstatas, Elias e Eliseu operam milagres para restabelecerem a autoridade do Eterno. Tal é a fidelidade de Deus e a sua paciência para com seu povo. O novo objeto de fé exige milagres, mas o que é fundado sobre a palavra de Deus já reconhecida e que não tem necessidade de ser aceite como um novo objeto, não os exige para estabelecer a sua autoridade. Sejam, aliás, quais forem o conhecimento de luz ou os apelos da consciência que um profeta traga, a palavra de Deus legitima-se junto da consciência daqueles que são ensinados por Deus, e se há novas luzes, elas fazem a consolação daqueles que receberam o testemunho prático e assim reconhecido a autoridade daquele que fala da parte de Deus. Examinemos agora mais de perto o conteúdo deste livro, examinando os capítulos. O capítulo 1 de Isaías começa por um testemunho do triste estado em que o povo se encontra. Era tudo chagas podres e corrupção. Era inútil continuar a repreendê-los. As suas cerimônias causavam horror ao eterno Deus. Deus queria justiça. No entanto, é proposto ao povo um sincero arrependimento, e a bênção devia seguir-se a esse arrependimento. Tal é a posição que lhe é proposta pela profecia. Mas Deus conhecia bem o povo. Era mau e corrupto, assim como os seus chefes. E Deus anuncia desde então o que irá acontecer. Executará o juízo, purificará dessa maneira o povo e restabelecerá a bênção. São assim postos os dois grandes princípios. A bênção é proposta como a condição que o povo se arrependa, mas de fato ela é introduzida pelo juízo. Assim, restabelecido Sião, o monte do Senhor, será o centro da bênção e da paz para todas as nações. Note o capítulo 2, versículos 1 a 4. Isto põe na boca do profeta o convite a andar na luz do Senhor, porque abandonou ele o seu povo? Porque o seu povo aprendeu os caminhos dos pagãos. O dia do Senhor será contra toda a glória do homem e contra todos os ídolos. Acabará a tendência para se apoiarem sobre o homem, porque o próprio povo de Deus sobre a terra, o lugar do seu repouso, será julgado e ferido pelo seu Deus. Note os capítulos 3 e 4. Mas, então, o renovo do Senhor será glorioso e a terra bendita. Aquele que fere, liga a ferida, introduzindo o Messias e abençoando a terra por meio dele. O remanescente será santo quando a purificação de Jerusalém tiver sido efetuada pelo julgamento e pelo fogo do eterno Deus. Jerusalém será protegida e glorificada pela manifestação da sua presença, pela manifestação da presença do Senhor, do Messias, como o foi o tabernáculo no deserto. Tal é o quadro em que a introdução a esta profecia se apresenta com muito mais força e clareza. Depois disso, o Espírito de Deus entra em
contas com o povo, colocando-se em dois campos diferentes, a saber, o que Deus tinha feito pelo seu povo e a vinda do Senhor na pessoa de Cristo em glória. Tinha o povo respondido aos cuidados que o Senhor lhe tinha prodigalizado? Estava o povo em estado de receber o Senhor no seu meio? O capítulo 5 trata a primeira questão, que toca a responsabilidade do povo do ponto de vista dos cuidados e do governo de Deus. Que teria Deus podido fazer pela sua vinha que não tivesse feito? No entanto, ela não lhe deu senão uvas bravas. O Senhor anuncia, então, o que deve daí resultar para ela, segundo o seu justo governo. A sua sebe, isto é, a proteção de que o Senhor a tinha rodeado, será retirada e ela será deixada para pastos das nações. Deus, pleiteando contra o seu povo, mostra-lhe os seus pecados em pormenor. Em seguida, estende a mão sobre ele, sobre o povo, e sobrevém-lhe terríveis castigos. Mas a sua ira, a ira de Deus, ainda não está aplacada. A sua mão ainda está estendida. Fará vir estrangeiros plenos de força, que nada deterá, e que levarão o povo para o cativeiro. O luto estender-se-á sobre a terra, e a luz será escurecida nos céus. Em primeiro lugar, trata-se aqui de Nabucodonosor e mesmo de Salmenaser, mas bem mais ainda das nações que virão contra Jerusalém nos últimos dias, após o arrebatamento da igreja, e que a tomarão depois de terem invadido e percorrido todo o país. Veremos mais tarde os pormenores desses acontecimentos. Mas estava nos desígnios de Deus que a sua presença, a presença dele, a presença de Deus, se estabelecesse em glória no meio do seu povo, e é o que se cumprirá em Cristo no fim dos tempos. É por isso que o testemunho do progresso dos juízos é interrompido após a primeira exposição geral, e no capítulo 6 de Isaías, o profeta vê essa glória. No entanto, o primeiro efeito desta é judiciário, e opera de maneira a cegar e a condenar o povo. O juízo precedente, capítulo 5 e 24, tinha tido a ver com a transgressão da lei e do desprezo da palavra do Santo de Israel. Mas a inimizade contra Cristo e a sua rejeição são acompanhadas da cegueira judiciária do povo e da separação de um remanescente. Que se trata da glória de Cristo que é manifestada ao profeta. É o que João nos ensina no capítulo 12 do seu Evangelho. O profeta sente de seguida que a manifestação dessa glória é incompatível com o estado moral do povo. Lábios maculados não poderiam celebrá-la, mas um carvão ardente tirado do altar purifica os seus lábios e ele consagra-se à mensagem do eterno Deus e ao que concerne a glória de Cristo. O coração do povo está engordado e está-lo-á até que seja atingido por uma completa desolação. Haverá, porém, um remanescente, uma santa semente que será como a seiva de uma árvore que perdeu as suas folhas. O profeta apresenta-nos, pois, aqui o julgamento do povo sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, o do governo de Deus. Sobre este ponto de vista, sendo inteiramente culpado, é entregue aos gentios. O povo é culpado e entregue aos gentios. Em segundo lugar, vemos o da glória da presença do eterno Deus, segundo os seus desígnios de graça. O povo era incapaz de a suportar, mas uma vez que se tratava do propósito formado de Deus, haveria um remanescente, segundo a eleição, em que a glória seria restabelecida. Não devemos perder de vista esta distinção quando se trata do governo de Deus e dos seus caminhos exteriores.
No capítulo 5, onde se trata do primeiro caráter dos julgamentos, não aparece o remanescente. É simplesmente o julgamento público e completo da nação, onde tudo a tal respeito dependia da responsabilidade do povo. Nos evangelhos, Deus procura fruto. Cristo podia escavar a figueira e pôr-lhe estrume ou adubo, mas ao fazê-lo, procurava fruto. É por isso que a figueira é amaldiçoada e nunca mais dará fruto, tipo de Israel, do homem sobre a primeira aliança. Já no capítulo 6, Deus atua no interior, nas suas próprias relações com o povo, e encontramos ali um remanescente e o estabelecimento assegurado do povo, porque os dons e o chamamento de Deus são sem arrependimento. Também aqui se trata de Cristo. Deus não rejeita o seu povo para sempre. A fé profética diz: até quando? Como nos é dito noutro lugar, não há ninguém entre nós que saiba até quando. Porque, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mas isto exige um desenvolvimento muito maior, e esse desenvolvimento é nos dado pela profecia seguinte, compreendida nos capítulos 7, 8 e 9, até ao fim do versículo 7 de Isaías, de uma maneira notável. Nestas promessas estavam ligadas à família de Davi, na qual, como vimos ao estudarmos Samuel, o livro de Samuel, Deus tinha renovado as esperanças de Israel quando os liames pelos quais o seu povo lhe estava unido tinham sido quebrados pela tomada da arca, e ele, Deus, o Senhor, tinha abandonado o seu lugar em Siló. Ora, a família de Davi, último apoio do povo na sua responsabilidade, também falhou. Acás abandonou o Senhor e introduziu o altar de um Deus estrangeiro no templo do verdadeiro Deus. No capítulo 7, o Espírito de Deus dirige o profeta ao rei e dirige-se a ele. Isaías deve ir ao seu encontro em Sear-Jezub, seu filho simbólico. Isaías deve ir ao encontro desse rei com Sear-Jezub, que era filho simbólico de Isaías, cujo nome significa o remanescente virá. Mas o Senhor quer primeiramente encorajar o rebento de Davi a atuar pela fé e assim glorificar a Deus, como tinha feito acerca do povo no capítulo 1. Declara-lhe que os intentos de Rezim e de Peca não conduziriam a nada e induziam a pedir um sinal. Mas Acás, demasiadamente afastado do Senhor para saber aproveitar este convite, embora lhe responda com uma aparente piedade. Então o Senhor faz aqui o que já tinha feito acerca do povo. Anuncia o que há de acontecer à família de Davi e ao povo colocado sobre a sua dependência. Eis os dois pontos desta declaração profética: o dom de Emanuel, filho da Virgem, e a completa desolação da terra pelo assírio são as chaves de toda a profecia. Haverá, porém, um remanescente. O versículo 16 refere-se a Sear-Jazub, mas a profecia vai mais longe. No capítulo 8, o segundo filho profético é anunciado pelo seu nome, que significa a próxima aparição deste inimigo e suas desolações, depois, em consequência do desprezo que o povo tem pelas promessas dirigidas à família de Davi e do seu partido tomado, que em ser com prazer na carne, o Senhor declara que vai tomar as coisas em mão. Desde então encontra-se citada toda a continuação da história do povo, das direções dadas ao remanescente e da intervenção de Deus em poder para o estabelecimento da plena bênção na pessoa do Messias.
O capítulo 7, onde se trata da responsabilidade da família de Davi, Emanuel é prometido como sinal, mas a sucessão do assírio deve ser completa e sem revés. Todavia, uma vez Emanuel introduzido, tudo é mudado. A terra pertence-lhe. O assírio inunda o país como um rio transbordante que se eleva até ao pescoço, porque as águas de Siloé tinham sido desprezadas, mas Emanuel salvaguarda tudo. Por isso, o espírito profético passa ao acontecimento dos últimos dias, de que a história de Senaqueribe não será senão uma figura. Mostra os intentos e as confederações dos povos reduzidos a nada, porque Emanuel, Deus é conosco. É a plena libertação de Israel nos últimos dias. Note isto no capítulo 8, versículos 5 a 10. E, pelo que concerne ao remanescente que caminha, deve ele seguir? Capítulo 8, versículos 11 e seguintes, você vai ver a resposta. Ei-lo, não deve inquietar-se com medo do povo, nem clamar às confederações, confiando-se assim à força da carne, todas as vezes que o povo fizer, mas sim santificar o próprio Senhor dos Exércitos, atribuir-lhe no seu coração toda a sua importância. O Senhor será o santuário do remanescente no dia da sua angústia. Mas quem é, pois, este Emanuel, este Senhor dos Exércitos? Nós sabemos-lo perfeitamente. Isto introduz, pois, toda a história da rejeição de Cristo, a posição do remanescente, por conseguinte, da nação, e a intervenção final do poder de Deus. A passagem é bastante clara para dispensar grandes explicações. Cristo torna-se uma pedra de tropeço na sua pessoa. Resulta, como consequência, que o testemunho de Deus é deposto exclusivamente nas mãos e no coração dos seus discípulos, o remanescente escolhido de Deus, que esconde o seu rosto de Jacó. Mas, segundo o espírito profético, este remanescente espera-o e procura-o. Nesta espera, ele, o Messias, e o remanescente são sinais para as duas casas de Israel. Compare Romanos capítulo 11, versículos 1 e 2. Aqueles que rejeitaram a pedra, ou seja, a nação, estão em rebelião e em angústia na terra de Emanuel. Estão entregues à desolação. No entanto, esta angústia não é semelhante àquela que trouxeram outrora as assolações dos assírios, porque o Messias apareceu e tomou em mão a causa do seu povo, segundo os desígnios de Deus. O espírito profético passa diretamente, como sucede em muitas outras ocasiões, da sua aparição como luz aos efeitos da libertação que ele, o Messias, operará nos últimos dias. Note o capítulo 9, versículos 2 e 3 de Isaías. Porque a igreja era um mistério escondido em Deus, não sendo o tema da profecia ou das promessas nas profecias. Estando quebrado o jugo do assírio, todo o brilho da glória da pessoa divina do Messias brilha na bênção do seu povo. Estes dois temas, o Messias e o assírio, formam as bases de toda a profecia que concerne a Israel, quando este é o objeto reconhecido dos caminhos de Deus. Podemos notar aqui que o assírio aparece duas vezes, mas na segunda está em relação com o ajuntamento das nações. Da primeira vez, no capítulo 7, é o instrumento dos castigos de Israel, vindos da parte do eterno Deus, e cumpre a sua vontade, sem que para ele seja questão para o povo, seja questão de ser destruído. Da segunda vez, no capítulo 8, ele enche toda a terra, mas o ajuntamento das nações reunidas contra Israel é desfeito e aniquilado. Espera na intervenção do Senhor, sem participar do terror do mundo nos últimos dias.
não procurar nas confederações a força que o mundo pensa encontrar ali, mas, pelo contrário, apoia-se unicamente no Senhor. Eis um princípio, uma instrução preciosa para esses dias. No capítulo 9, versículo 8, o Espírito Santo, tendo fornecido os principais fatos quanto ao Messias, Emanuel, retoma a história geral de Israel sem que o Messias ali seja especialmente introduzido, a não ser no fim. Esta profecia termina no capítulo 12, embora o orgulho de Efraim ali seja mencionado, Jacó ou Israel é considerado como um todo. As diversas fases da angústia ou do castigo são marcadas no versículo 8, 12, 13 a 17, 18 a 21 do deste capítulo 12, e também note o capítulo 10, versículos 1 e 4. O assírio reaparece, enfim, como sendo, propriamente dito, a vara do eterno Deus. Ao mesmo tempo, Deus anuncia que, quando tiver cumprido todo o seu pensamento a respeito de Sião, cumprimento que não é revelado aqui, quebrará a vara de que se terá servido e que então Deus será procurado pela remanescente que nele se apoiará. Tal é o estado final do grande drama dos caminhos de Deus para com Israel. Há uma consumação determinada de Deus sobre a terra, mas quando, ao fim, o assírio levantar a sua mão, o eterno Deus intervirá e o ferirá. A sua indignação, ou seja, a indignação de Deus e a sua ira é contra Israel, que até então não tinha sido desviadas, terminarão com a destruição dessa vara que ousou elevar-se contra aquele, falando do Senhor, que dela se tinha servido. O versículo 25 faz contraste com os versículos 12, 17 e 21 do capítulo 9 e o versículo 4 do capítulo 10. Senaqueribe é uma figura, mas a verdade profética tem por objeto a destruição do assírio nos últimos dias, quando a indignação cessar contra Israel. Por conseguinte, os capítulos 11 e 12 anunciam o Messias e o seu reino, fonte de bênção milenial do povo de Deus de Israel, principalmente eles. Os primeiros versos do capítulo 11 apresentam-nos o seu caráter, o caráter de Deus, e em seguida vem os efeitos do seu reino. Com o capítulo 12 acaba uma boa porção da profecia. O assunto que começa no capítulo 3 continua até o fim do capítulo 17, que nos descreve de novo o reino milenial, mas numa esfera mais extensa, porque ali é questão do mundo de que tratam esses capítulos, ao passo que os capítulos 5 a 12 se refere especialmente a Israel. Este de que nos ocupamos atualmente, estes capítulos de que nos ocupamos atualmente ligam acontecimentos então contemporâneos do fim dos tempos. Não se pode compreender se não estivermos compenetrados deste pensamento, e a razão disto é simples. As nações são consideradas nas suas relações com Israel. Ora, o tempo compreendido entre o cativeiro de Babilônia e os últimos dias é considerado como nulo, sob o ponto de vista da nação. Já consideramos a introdução do Messias como pedra de tropeço no curso da profecia, o período particular das 70 semanas sendo mencionado em Daniel, em relação com ele, com o Messias, mas esta passagem do profeta dos tempos das nações mostra mais claramente ainda que o tempo seguinte até o fim é considerado como nulo. Há 70 semanas determinadas sobre Israel para sua plena restauração, o imenso espaço de tempo que dura há já perto de
já dura 2000 anos, não é contado para nada aos olhos do profeta Babilônia, ou, mais exatamente, o seu chefe, além da corrupção idólatra, representa o trono imperial do mundo, em contraste com o trono de Deus em Jerusalém. Babilônia será destruída, Deus ainda abençoará Israel, será o julgamento deste presente século do mundo. A profecia o revela na próxima tomada de Babilônia. Mas esse julgamento não será completo senão quando o tempo dos gentios tiver terminado e Israel estiver libertado. O caráter do chefe de Babilônia é-nos descrito em termos muito notáveis no capítulo 14, versículos 12 e 13. O espírito de Babilônia que levou a construir a torre revive no próprio Nabucodonosor e mais particularmente ainda no seu último representante ao qual esta profecia no seu pleno cumprimento se refere. Depois do Assírio estar destruído na terra de Canaã, e, embora a família de Davi tenha tido seu cetro despedaçado, a Filistéia será julgada e submetida. O eterno Deus estabelecerá Sião e os pobres do seu povo para lá se retirarão. Esta destruição de Babilônia e do Assírio após Babilônia, introduzida nos capítulos 13 e 14, forma uma cena à parte, completa em si mesma, mas necessária à compreensão do conjunto da profecia. Mas resta ainda as nações que se encontram no território de Israel ou em relação com ele, das quais é preciso que Deus disponha para que o seu povo goze da plena bênção e do efeito das promessas. Babilônia, que forma um vasto sistema, substituindo o trono de Davi, é visto no seu conjunto. As nações cujos julgamentos são relatados aqui, embora seja feito alusão a acontecimentos vizinhos da profecia, são consideradas como estando nos últimos dias, quando Deus retoma o seu governo em julgamento em vista do restabelecimento do seu povo. Assim, Nabucodonosor tomou Tiro, submeteu o Egito, a Assíria derrubou Damasco e levou cativo Efraim, e estes acontecimentos eram comparativamente próximos. Mas o conjunto desses fatos é aqui apresentado em relação com os últimos dias. Mesmo no capítulo precedente, a destruição da Assíria colocada depois da queda do rei de Babilônia. No entanto, historicamente, a Assíria tinha sido submetida por Babilônia, e a história de Senaqueribe tinha tido lugar muitos anos antes desta época. Mas a profecia tem sempre em vista o cumprimento dos desígnios de Deus. De um modo geral, não são dados aqui pormenores sobre o instrumento empregado por Deus. De um modo geral, não são dados aqui pormenores sobre os instrumentos empregados por Deus, encontrando-se estes noutro lugar. Nos capítulos 15 e 16, Moabe é julgada. É advertido de que o trono de Davi será restabelecido e que o opressor será consumado de sobre a terra de Israel. Capítulo 17, nós vemos o profeta anuncia a invasão dos exércitos vindos do norte, o ajuntamento das nações. Damasco é invadido. Israel não será senão como algumas azeitonas no alto dos ramos. No entanto, olhará para o Senhor, que os criou, e as nações congregadas perecerão diante da manifestação do poder de Deus. O esboço desta última invasão de que Israel será objeto dá lugar a uma profecia breve, mas muito clara, do seu estado moral nos últimos dias. O capítulo 18, vemos que Israel será restaurado por alguma poderosa nação de fora dos limites, ou seja, os rios de Cus, o Eufrates e o Nilo,
das suas relações antigas e nacionais, mas o eterno Deus permanece à parte, embora dirigindo todas as coisas. Depois, quando o povo começar a germinar como uma vinha sobre a terra, será entregue como presa às nações. Não obstante, nesse tempo, será levado como uma oferenda ao eterno Deus, e ele mesmo lhe levará, o Senhor mesmo será levado oferenda ao Senhor, ou ao eterno Deus, e ele mesmo lhe levará oferendas.